Então, assim, quando a gente fala de liderança tem muito a ver com questão de cultura. Eu sou, assim, super fã da Cristina Junqueira, porque ela pega muito nesse aspecto de cultura, de criar uma cultura forte, né, de conseguir trazer para os colaboradores esses valores que você carrega dentro de si, né, da sua liderança, e quando você consegue ver esses valores refletidos nos seus colaboradores, isso significa que você tem uma cultura forte. Você não precisa estar expondo, você não precisa estar cobrando. É uma coisa que surge naturalmente dos colaboradores, né? Essa vontade de fazer pelo benefício, né? Pelo bem maior, que é o propósito da empresa, né? Então, a cultura, ela é moldada pelos comportamentos, né? O comportamento que a gente tolera dentro da nossa equipe. Tanto o pior, né? Que é o que a gente permite, e o comportamento que a gente enaltece, o comportamento que a gente sempre valoriza. Então, assim, o que é negociável dentro da sua equipe? Né? Isso é claro para a sua equipe, né? É exposto, né? Por gestão à vista ou de alguma forma, isso é sempre relembrado em reuniões, né? Quais são os limites desse relacionamento, dessa formação da sua equipe, né? O que é penalizado, ou quais são os erros aceitos? Hoje em dia tem, né, essa cultura de tolerância aos erros, e a gente entende que, assim, né, o errar é humano, faz parte da nossa natureza, e é a partir dos erros que a gente consegue ver soluções inovadoras, né? Então, assim, penalizar o tempo todo pelo erro cometido, claro que a gente precisa ter esses limites, né? Do que é permitido errar, até onde é permitido errar. E isso precisa ficar muito claro dentro da sua equipe, né? Então, assim, o que é a questão... Alguém? Perdão, Amanda. Só para complementar, né, Justine, que é importante, né? E aí a gente fala assim, como é que eu estabeleço isso de forma rápida, né? Sem dar trabalho. Um pedaço de papel, uma caneta, boa vontade e um durex para poder pregar na parede aquilo que foi combinado naqueles 30 minutos de reunião. São coisas simples, a gente às vezes complica para não tirar do papel ou para a gente não se comprometer com aquilo. E aí as negociações é muito forte, porque às vezes você entra nas consultorias e fala assim, olha, você precisa estabelecer reuniões periódicas, todos os dias, até que as pessoas assumam aquela cultura da empresa. E aí o gestor vai falar assim, não está dando tempo da reunião. A cultura vai ser estabelecida? Não. Aquilo vai acontecer? Não vai. A pessoa vai se comprometer com aquelas metas? Não vai. Então, assim, o que vai ser periódico? Olha, as reuniões de feedback vão acontecer uma vez por mês. E aí tem até vários modelos de feedback, depois eu até vou mandar para vocês um dos posts que a gente fez sobre isso, porque eu sou meio avessa ao feedback para o passado. Eu gosto muito das empresas quando a gente trabalha a jornada do futuro das pessoas. Então, para onde é que você quer ir enquanto colaborador dentro da minha empresa? Eu quero virar um gerente. Beleza, vamos entender o que falta seu hoje para que a gente consiga construir esse caminho seu como gerente? Vamos. Aí a gente estabelece um feedback, fala, ó, isso aqui precisa ser diferente, porque para você chegar lá, a gente está construindo esse futuro. E não feedback só ao ponto de falar assim, lá atrás você errou, esse negócio aí foi bom ou não, porque a gente macula o que já é mais fácil. Lembra que o primeiro exercício que a gente fez hoje foi escreva suas 15 habilidades? E a gente tem uma dificuldade danada de fazer os 15 habilidades de uma vez. Por quê? Porque a gente olha sempre mais fácil para o defeito. E aí a importância disso estar escrito bem determinado. Então, o que é inegociável? Eu não vou aceitar se você desrespeitar um cliente, se é motivo de ser mandado embora. A regra tem que estar clara. A gente brinca que é a regra do Galvão, mas a regra tem que estar clara. O que eu permito, o que eu não permito, sabe? E aí está aberto para o aprendizado, porque as pessoas começam a colaborar com o teu crescimento quando elas se sentem seguras para colaborar. Vocês vão ver que a Amanda vai trazer no slide à frente, só para não passar, né? Aham. Mas é não ter medo e entender que a segurança psicológica é o que faz com que a empresa cresça. Se o cara não se sente seguro para poder contribuir, se ele vê que aquelas reuniões não acontecem, que a reunião de feedback não acontece, que ele não tem um painel onde ele coloque um post-it sobre a ideia que ele tem, ou até tem o painel, mas não tem ninguém que avalie aquilo, se ele vê que não é estabelecida aquela cultura, ele vai contribuir? Ele não vai. Pode ir. Né? E aí, complementando nessa questão eu digo que eu tenho lá meu quadro de sugestões, a caixinha, né? Caixinha das sugestões. E você percebe que às vezes é um ambiente que não te dá essa abertura de realmente colocar a sua opinião ali. Então fica aquela coisa tudo mascarada, tá sempre tudo maravilhoso, tá sempre tudo ótimo, mas a opinião real, né, não pode ser dita, né? Então, assim, ter um ambiente seguro é isso, as pessoas se sentem à vontade para colaborar e para aprender, né? E o que isso traz para a gente? Né? Aumento de produtividade,
né, porque elas estão mais empenhadas, elas estão sentindo que né, o seu trabalho realmente está trazendo resultado. Né, diminui o turnover, porque elas se sentem envolvidas, engajadas, então o ambiente de trabalho é saudável, é um ambiente instigante, né, e aumenta o engajamento. Desculpa. Então, as pessoas, num ambiente de trabalho, num ambiente, né, seguro psicologicamente, elas se sentem incluídas, né, se sentem seguras para aprender, para contribuir, e desafiar o que é, às vezes, o padrão estipulado ali dentro, né, elas não têm medo de dizer o que pensam, né, como se sentem em relação a alguma situação, né, porque elas sabem que aquilo não vai ser punido, né, ela não vai ser ridicularizada ou marginalizada de alguma forma por ter se exposto. E aí tem um ponto importante que é assim, ó, o colaborador veio uma vez, volta um aí, Amanda, só de sacanagem. O colaborador veio uma vez, deu ideia. Ou ele fez errado. E aí, gente, por isso que o combinado do negociável e negociável ele é tão importante. Porque até onde é permitido errar? Ó, você pode fazer erros que não impactem direto na experiência do cliente, testes. Ou não, podem fazer erros que não impactem em X coisa. Mas o erro, ele precisa ser permitido. Porque se o erro não é permitido, a pessoa não vai testar nada novo. E a sua organização vai estar sempre no passado. Porque você não deu permissão para ele falhar. E essa permissão da falha é um ponto, assim, que precisa estar tranquilo, porque quando a gente botou ali a mulherzinha de sacanagem, né, fazendo ali o que tem de errado, o líder que tá o tempo inteiro ali, ó, o que você errou? Aqui você acertou, aqui você errou, aqui você acertou, isso aqui tá fora. Ele vai conseguir transmitir para a equipe essa segurança, para que eles cresçam, porque as pessoas estão prontas para contribuir com a sua empresa e com o seu crescimento, desde que elas sintam que você confia nelas. E essa relação de confiança é quando eu consigo olhar a vulnerabilidade do outro, aonde o outro consegue falhar, para daí então eu conseguir dar um passo para frente. Pode ir. E assim, ter um ambiente seguro não significa que você vai aceitar tudo, né? Como a gente falou, a gente tem os nossos limites, né? Tanto pessoais como profissionais ali dentro dos times. Não significa que não existam conflitos, né? Que não tenham discussões saudáveis, respeitosas, né? Precisam existir. A questão de, não, fulano faz assim porque ele é meio explosivo, porque fulano é meio devagar. Não é, né, relacionado à personalidade, ao temperamento, à forma, né, da pessoa. E a questão de redução de padrões de desempenho. Assim, a gente, não, a pessoa não dá conta, deixa ela ali no cantinho daquele jeito, e eu não vou cobrar dela, né? Porque, como a gente fala, assim, a gente quer sempre o melhor da pessoa. Não significa que ter um ambiente seguro, onde as pessoas se sintam à vontade para colaborar, que deem essa abertura para elas não executarem, né, as funções. E aí, quando a gente fala assim, a liderança inspiradora, né, vem de tudo isso, de proporcionar esse ambiente seguro, né, de terem rituais que favoreçam essa confiança, que sejam as reuniões, as bonificações, às vezes bonificações não remuneradas, mas o reconhecimento, né, das pessoas, gerar situações para que elas se sintam engajadas. Então, assim, essa abertura de permitir que elas participem de algumas tomadas de decisões, por exemplo, que possam colaborar um com o outro, né? Na parte de TI, a gente tem a parte que a gente chama de metodologias ágeis, que é bem esse trabalho colaborativo. A gente não tem essa questão de, eu desenvolvo mais, né? No caso de desenvolvimento de sistemas, eu desenvolvo mais, então eu ganho mais e eu não ajudo ninguém, e o restante da equipe que corra atrás. Então, a gente tem essa questão de colaborar, né? A gente tem pequenas equipes, então a gente mesclava a questão das experiências de cada um para que todos pudessem crescer, para que todos pudessem compartilhar as suas experiências. A gente tinha dias de treinamentos entre os membros da equipe, não vinha assim um treinamento só lá da liderança para as equipes, então era bem esse trabalho colaborativo mesmo. E aí, a questão feminina, né? A gente tem muito mais facilidade com o relacionamento interpessoal.
Então, a gente consegue desenvolver essas habilidades, né, esses soft skills, com muito mais facilidade, muito mais naturalidade. Então, quando a gente lidera, a gente acaba liderando mais pelo exemplo do que pela cobrança, né, pela cobrança de resultados ou pela cobrança de performance, né. E a gente traz esse sentimento de acolhimento, de empatia, né, justamente por esse sentimento maternal, né, por esse dom maternal. Oi. Oi, pode falar. Ponto importante aí, que é assim, ó, e aí respondo na sinceridade. Quem tem equipe daqui, Oi. no Instagram da empresa, quem tem postado, essa é a nossa equipe e essa equipe faz isso. Tem alguém? Essa é a nossa equipe. Alguma de vocês tem no Instagram profissional, no Instagram da empresa, o post assim individual? Essa é a nossa pessoa do financeiro, essa é a nossa pessoa da venda. Olha, muito obrigada. Tem alguém que faz algum tipo de ação assim? Sim ou não? Hein? Se tem, levanta a mãozinha. Ninguém? Olha o ponto. A gente quer que essas pessoas que a gente não valoriza. Fala, André. Vai lá. Pode falar, André. Eu tenho o hábito de trabalhar com a minha equipe na forma de valorização pelo potencial de cada um. A maioria das pessoas que estão comigo, a gente não tem, graças a Deus, rotatividade de funcionário. A gente já tem a empresa há 2 anos e meio e a gente não tem esse problema de rotatividade, porque a gente procura ter essa questão realmente de valorizar o funcionário na forma de valorizar o trabalho dele. Não falo somente em financeiro, eu falo na forma do dia a dia. Ah, bacana, você fez isso daqui, que é uma forma da gente melhorar. Um exemplo, eu vou usar o nosso exemplo do financeiro. A gente tinha uma dificuldade com contas a receber. A gente tinha muita inadimplência de atrasos de 2, 3 dias. E toda vez que você falava com o cliente reclamava que não tinha recebido boleto, N respostas que muitas vezes eram só mesmo para ganhar prazo. E aí, o que a gente conseguiu implantar? Tem uma criança pulando atrás de mim, mas é meu filho, gente, não vai acontecer nada. E o que elas implantaram, elas tomaram atitude e implantaram. Elas viram de um fornecedor nosso que fazia o lembrete de vencimento e elas começaram a fazer com 2 dias de antecedência. E elas viram que surtia mais efeito quando elas faziam com 1 dia de antecedência. Então, elas começaram a mandar um oi no WhatsApp ou por e-mail. Elas já pegaram uma metodologia dos nossos clientes, que os nossos clientes, a maioria não é rotatividade, é cliente mensalista já. E elas comunicam o cliente. Tô passando para verificar se o boleto da nota X já está com você, se está tudo certo, para o pagamento amanhã. E aí, a partir disso, a gente começou a não ter mais inadimplência. A gente começou a ter uma melhoria muito grande. Por quê? Porque começou a ver... O cliente começou a se sentir, de certa forma, mais valorizado também, porque ele não se sente prejudicado na forma de, eu esqueci o boleto, ou como a gente trabalha com factoring para antecipar algumas notas, então, o nosso trabalho é terceirizado, então, às vezes, o cliente fica na dúvida se é ou não o nosso boleto, então, dessa forma, a gente eliminou o problema. Porque aí o cliente não pode falar, eu não quero pagar juro porque eu não sabia que a nota X você tinha trocado em tal lugar. Assim, a gente conseguiu mostrar para ele que o produto dele foi entregue, que estava tudo certinho, fez um feedback e conseguiu resolver nosso problema interno com o financeiro. E aí, dessa forma, a gente alerta, avisa o nosso, faz questão de alertar para os nossos funcionários. Foi bacana o que você fez. Quando faz alguma coisa diferente, a gente... Pronto, ele quer dar tchau, gente. Vamos dar tchau para ele. Vocês são mães, né? Vocês sabem como é que funciona? Agora chega, né? Vamos dormir. Só um minuto. Eu adoro, vida real ao vivo. As crianças sempre atrás e as mães tentando fazer. E o pai tá viajando a curso e a mãe tem que se virar nos 30. E aí, o que a gente procura fazer interno com os nossos funcionários? A gente procura mostrar e enaltecer para os demais o que eles fazem que é positivo para os demais. É como a gente fala muito para os nossos vendedores, como a gente trabalha com equipe de venda de 8 vendedores. A gente fala muito sobre a rotatividade.
dos clientes que estão inativos ou que não estão conseguindo trazer eles para dentro da nossa empresa. O que eu procuro trabalhar muito na gestão deles, eu falo, gente, vamos analisar pelo outro ângulo. Se vocês não estão conseguindo vender, já passou mais de 2 meses, vocês não conseguiram vender para o cliente X, vamos passar ele para fulano ou para ciclano, porque às vezes esse cliente não simpatizou ou não deu certo com o seu método de trabalho, mas com o de fulano ou de ciclano vai dar certo. E deu muito certo. Aí a gente conseguiu abrir mais clientes, trazer mais, por quê? Porque o que eu mostrei para eles? Quanto mais clientes a gente trouxer, maior vai ser nosso volume de venda, automaticamente vai ser maior o meu volume de compra e eu vou ter uma barganha maior para brigar no meu preço, para a gente ter um preço melhor do que o meu concorrente. E aí eles entendem que a gente não tem um concorrente interno entre nós da equipe. Eles são, na verdade, um ajudando o outro. E é isso que a gente precisa dentro da nossa empresa. Que todos se ajudem, que a partir do momento que todos se abraçam como uma família, a gente consegue crescer um pouquinho por dia. Perfeito. E aí, o que que é importante? A gente comunicar isso para o cliente. A gente comunicar isso nas redes sociais. Então, assim, nas redes eu tenho quem faz o seu atendimento. Esses são os nossos vendedores. Quem cuida das suas contas, fulano. O que... E as pessoas precisam aparecer, porque sabe, as pessoas quando elas se sentem pertencentes, a gente cria uma raiz muito grande e elas não vão embora, porque eu faço parte daquilo. Então, fez um post da do financeiro. Vocês sabiam que ela foi capaz de resolver esse problema? Olha que fantástico. E aí ela vai postar isso nas redes sociais, ela vai compartilhar, ela vai estar divulgando o seu negócio sem querer querendo, ela propaga para mais. A gente fala, a conta, geralmente a gente mede assim, que uma pessoa comprometida, que são esses funcionários, geram 10 pessoas participantes ali do nosso negócio. E que 10 pessoas participantes geram até 100 pessoas influenciadas. Então, olha o poder que eu tenho que um funcionário valorizado ali no meu Instagram, eu consigo fazer com que ele movimente toda uma rede social de no mínimo mais 100 pessoas conhecendo o meu negócio, conhecendo aquilo que eu faço pelas pessoas. Então, é importante a gente fazer esse movimento, por quê? Porque o líder é essa pessoa que vai encantar e vai criar esse senso de pertencimento nas pessoas. E aí é importante vocês medirem esse senso de pertencimento. Vocês vão medir pelo turnover? Vou. Lá na empresa não tem outra atividade, mas as pessoas não saem porque ganham bem, elas estão felizes realmente com o que elas têm ali, ou dá para mim fazer um plus e aonde que dá para fazer esse plus? Então a gente vai fazendo esses contornos, por quê? Porque vocês precisam inspirar. Essas pessoas precisam olhar para vocês a todo tempo e falar, cara, olha o que ela fez pela gente, que legal. E se a gente fizesse tal coisa? E aí aquilo vai criar um senso demais, porque a gente deu um negócio que não custou um dinheiro, custou um post. Mas a pessoa vai te entregar muito mais, porque ela entendeu e falou, cara, ela confia em mim, ela gosta de mim. Olha, ela falou do meu nome. E aí a gente vai fazer com que aquilo se propague. Isso é liderar. Isso é criar esse espírito realmente de um ambiente onde a gente está inspirando as pessoas a serem melhores. Porque eu falo que tem o chefe, né? Que daí ele tem medo das pessoas serem melhores que ele. As pessoas não têm problema nenhum. Que sejam melhores do que a gente. Porque quando elas são melhores, a gente vai crescer junto com aquelas pessoas. Né? E aí, qual é o ponto? É eu valorizar e mostrar que elas são boas, sim. Né? Quando a gente tem medo das pessoas, é porque o conhecimento que a gente tem é muito pequenininho e a gente começa a ficar ali travado naquilo.